Fala pessoal, nós somos os Empresários, o mais novo podcast de empreendedorismo, negócios, vendas, marketing e muito mais. Se você já gosta do assunto, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e ativa as notificações, que a gente vai gerar muito conteúdo por aqui. Hoje vamos falar do tema como largar a CLT e começar o seu negócio. Então, trouxemos convidados aqui que posso garantir para vocês que existe vida após CLT. Então, piloto, por favor, solta a vinheta aí pra gente. Liga os motores, liga as turbinas e aproveitem a viagem. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Góes. Esse do meu lado. Fábio. Maravilha. Nós estamos aqui, além de empresários, somos cavaleiros. Então vamos começar com a Aline Eloá. Ela é mestra em engenharia civil, construção, especialização em gestão de negócios e consultoria de empresas. Aline, fala um pouquinho pro pessoal e já passo pro Bruno também. Boa noite, pessoal. Bom, muito obrigada pelo convite, Rafael, Fábio. Como o Rafael ele comentou, a minha formação é toda numa área da engenharia civil, mas meu foco sempre foi a área de gestão de negócios, de empresas. E aí, em conjunto com o meu companheiro, o Bruno, a gente teve... Sócio, né? Sócio também. Sócio. A gente tem um negócio na área mesmo de gestão de empresas. Show de bola. Vou apresentar o Bruno Penido aqui, também administração de empresas, ciências contábeis, practitioner em PNL e também especialista em relacionamento bancário. Nós temos um banqueiro aqui, pessoal. Não, banqueiro não, gente. É bancário. Boa noite, pessoal. Rafa, obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio. Um prazer enorme estar aqui. E como você já falou, eu nem vou ficar floreando a nossa apresentação aqui, que durante o decorrer vocês vão entender qual que é a nossa origem, o que a gente faz, e, enfim, o que a gente está disposto aqui. Show de bola. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais sobre eles, né? Eles têm uma empresa de consultoria, né? Fala pra gente como que começou essa empresa de uma maneira breve para a galera que está em casa, porque eles estão aguardando o grande assunto, né? Como que vocês largaram a CLT e começaram o negócio de vocês? A gente conta, Aline? Pode contar. Pode? O grande segredo. Mas quem é que conta? Eu ou você? Pode contar. A minha história é mais legal, né? Eu concordo. Só que tem que ser rápido. Não sou o que o Rafa falou. Não, beleza. O tempo tá ali, ó. Tô de olho. Fechou. Show de bola. O que acontece? Nós somos ambas pessoas, né? A gente tinha cargos distintos, a Aline era mais voltada para engenharia civil e eu, administrador de empresas, atuava dentro de bancos, né? Já estava aí há meus 11 anos. O que a gente entendeu em um determinado momento? Cara, o que a gente vai construir ao longo do tempo? Aonde que a gente quer chegar? O que nós queremos? Com a conjuntura que nós vivemos hoje, a gente pode ter um filho e curtir ele? A gente não tem filho ainda, só para ficar claro. A gente falou assim, vai privar em alguns aspectos. Então, algumas liberdades. Então, a gente falou assim, não, então o caminho é a gente construir algo nosso, construir as nossas regras. Então, nós durante praticamente aí 2 anos, e meio, a gente foi construindo ideias de negócio. Se falassem para você, a gente começou em 2019, mas se falassem, você sabia o que você ia fazer? Claro que não, cara. Claro que não. Eu sabia fazer um monte de coisa, mas eu não sabia o que entregar pro mercado, o que entregar para as pessoas. Qual seria o foco, né? Exatamente. Então, assim, eu sabia que eu era bom em muita coisa, não me gabando, mas eu sabia que eu tinha as minhas habilidades, mas eu não sabia aonde eu ia atacar, o que eu ia ser útil pro mercado, porque você tem que solucionar um problema. Então, foi um tempo de pensar. Então, nisso, a gente foi um processo que a gente queria também casar as habilidades. Sim. Isso é né? ótimo. Isso é ótimo. Então, a gente começou a analisar o que você tem de habilidade, o que eu tenho de habilidade, e dentro dessas habilidades, o que dá pra gente ter junto, né? Um negócio junto. Se completar, né? Vocês Exato. trabalhavam juntos? Não. Eu trabalhava, meu último banco que eu trabalhei foi no Banco Itaú. Eu trabalhava numa faculdade de engenharia, uma universidade, na verdade, gerenciando 2 departamentos e durante 6 anos também fui docente nessa universidade. E nesse período vocês começaram a estudar habilidades de cada um e entendendo o mercado para escolher a melhor estratégia para iniciar. Exatamente. Na verdade, nós também fizemos diversos cursos, diversas formações na área empresarial. Bacana. E ali
na verdade, a gente também começou a entender que nós tínhamos muitas habilidades para a parte de consultoria, que é o que a gente decidiu depois seguir, né? O Bruno, com experiência bancária, né? Foi mais teimoso, né? O Bruno foi mais teimoso. Eu, na verdade, insistia muito com ele, falava, dentro das habilidades dele, conseguia enxergar que ele teria um potencial de ser um consultor financeiro, pela habilidade, pelo conhecimento, mas ele não acreditava que era aquilo, né? Não mesmo. Até ele ouvir de uma outra pessoa. Foi. Então, às vezes você não enxerga em si mesmo aquilo que as pessoas veem. Então, Síndrome do impostor, seria? Exatamente. Eu precisei ouvir de pessoas e eu precisei ver pessoas fazendo o que um consultor fazia, o que uma consultoria financeira. Eu falei, eu vou fazer isso. Cara, é muito louco porque a gente vê pessoas, às vezes, com menos habilidade, talvez, com menos experiência que nós, executando algo que a gente tem medo de atuar. É muito louco, só a capacidade de execução, o poder de execução é um poder absurdo, né? A pessoa levantar e fazer, enquanto você está criando um plano perfeito como se ele existisse, né? Vocês acertaram de primeira? Aconteceu alguns problemas ou foi tranquilo? Foi assim. O que a gente faz? Isso é um passo. A gente quer até explicar como é que você pode dar um passo dessa transição, que essa transição seja, não vou falar sutil, mas pra gente ela foi adequada. Então, primeira coisa, a gente mentalizou o que nós queremos. A gente ficou em dúvida? Ficou. Quando a gente decidiu, a gente falou, tá, quanto que a gente tem que ter de grana, que se esse negócio não rodar nada, a gente vai se manter aqui tranquilo. A gente precisa de tanto. Opa, a gente tem. Ou seja, o primeiro preparo foi financeiro. Foi financeiro. Exato. Por quê? Se a gente for pensar, eu fui para o CLT só para ganhar dinheiro? Não. Eu fui para ganhar, para acessar outras coisas. Liberdades, construção, e aí vem a parte financeira do que você quer crescer, do que você quer atingir também. Mas você tinha que ter algo que te sustente, algo que, e se não que você vai fazer pensando que vai dar errado, certo? Mas você tem que ter algo por exemplo, para te dar apoio. É gestão de risco, né? Gestão de risco, exatamente. Porque se você for pensar, se você vai com a mão na frente e outra atrás, vamos pensar na minha situação. Eu tinha escolha. Eu tinha poder da escolha. Então, quando você vai pensar numa pirâmide e você tem as necessidades básicas aqui atendidas, eu vou ter cabeça para poder pensar em outras coisas. Agora, você pensa um cara que não tem essa escolha. Ele não tem nenhuma escolha. Ou seja, às vezes o cara fala assim, eu não tenho escolha de sair do meu emprego, porque se eu sair, eu passo fome. Como é que esse cara vai fazer essa transição? É muito mais complicado. Você tem que construir um ambiente para que isso seja factível. Não é simplesmente assim, eu cheguei no banco e falei, opa, vou pegar e saí. Não, até a minha saída, eu fiz ela como um cavalheiro. Eu falei assim, cheguei para minha gestora e falei assim, olha, eu vou sair, eu quero trabalhar esse mês, peguei todas as minhas demandas, tudo aquilo que eu tinha de pendência, tudo aquilo que eu tinha que entregar, deixei alinhado e deixei até meus clientes preparados para receber o próximo contato. Ótimo. Então você pensa assim, era obrigação minha? Não. Mas aquilo que você faz nas pequenas coisas, você também faz nas grandes coisas. E isso foi o que possibilitou, uma semana depois de eu ter saído do banco, a ter os meus 2 primeiros clientes. Porque eles falaram, cara, eu nunca tive um gerente com você no banco. Eu nunca tive alguém que me deu essa atenção. Nunca tive. Então, assim, você marca as pessoas fazendo as coisas mais óbvias da sua vida. Mais óbvias. E se a gente for ver o grande mercado hoje, tem pessoas que estão na rodinha do rato. Você pode, não importa a posição que você está na sua vida hoje, não importa. Importa o que você faz para essas pessoas que você tem contato, para essas pessoas que você tem dentro do trabalho que você está hoje, do condomínio que você mora, da rua que você mora, para a família que você mora. As pessoas vão esquecer seu nome, mas elas nunca vão se esquecer da maneira com que você as fez se sentir. Com certeza. Então é experiência, né? Perfeito. Vocês falaram muito sobre se preparar antes financeiramente, até que o Fábio ressaltou aqui. Mas para quem está em casa, qual o cálculo que vocês fizeram? O seu custo fixo? Vocês colocaram também uma projeção para a empresa, o que vocês imaginavam? Porque vocês precisarão fazer, talvez, anúncios na internet, construir um site, sei lá. Qual foi o cálculo que vocês fizeram para quem está em casa também conseguir fazer esse cálculo e chegar num denominador ali e falar, é esse o valor que eu preciso? O que vocês fizeram? Então, na verdade,
a gente olhou para os nossos custos mesmo de vida. Nós Uhum. abaixamos Perfeito. eles, né? Nós chegamos, ó, qual é o mínimo que a gente consegue chegar? Uhum. Então, chegamos nesse mínimo. E, obviamente, a gente gostaria, né? O nosso desejo era, vamos ter uma reserva de, no mínimo, 6 meses. Tá? Perfeito. Isso, na verdade, é o que nós geralmente indicamos. Se a pessoa conseguir ter mais, melhor. No nosso caso, a gente conseguiu, né, ter um montante Ok. maior. Mas, pelo menos 6 meses. Tá. São 6 meses ali para você, de fato, conseguir fazer o seu negócio rodar e você conseguir, através do seu negócio, com o que você gerar nele, conseguir pagar os seus custos. Entendi. Esses custos fixos de 6 meses são para sobrevivência mesmo. Sobreviver. Exatamente. Fora isso, vocês tiveram que acumular também uma gordura para iniciar o negócio, para operacionalizar o negócio, né? Exatamente. Vou te falar. Qual o investimento que eu fiz para montar o meu negócio? O nosso negócio. Tá? R$0. R$0? R$0. Seguinte, você não precisa botar porque é o seguinte. A gente tinha um espaço que a gente poderia usar como escritório, Ok. tá? Esse espaço é uma sala, é um escritório. O Rafa até conhece lá. O Fábio acho que também foi lá e viu. Mas, por exemplo, eu não tenho um espaço desse. Eu não tenho isso que você tem. Você tem um pedaço da sua casa? Você tem um lugar que você pode usar para fazer o seu trabalho? Eu tenho uma mesa e uma escrivaninha. Ótimo, você já tem o seu primeiro escritório. Segunda coisa, poxa, eu não tenho grana para fazer tráfego, não sei o quê. Eu não fiz tráfego. Só que é o seguinte, faz uma lista com 100 pessoas que você poderia resolver um problema dela, com o que você vai fazer. Só um adendo. Vai depender do tipo do negócio. Exatamente. Perfeito. O perfeito. nosso A gente é negócio- serviço. A gente é o serviço, nosso né? é serviço. Então, isso é possível no que a gente faz hoje, né? Exato. Então, por exemplo, para iniciar, eu gastei 0. Mas, por exemplo, quando eu falo 0, não precisei investir em nada. Mas, Sim. por exemplo, eu tive que abastecer o carro para poder Uhum. visitar essas empresas. Eu tive, roupa, o banco eu já tinha bastante. Então, eu tava tranquilo. Mas, então foi isso. Eu montei uma lista com os meus melhores clientes que eu sabia que eu podia ter um impacto legal, né? E falei, beleza, saí do banco. E até mesmo antes de sair do banco, durante a experiência, durante o momento que eu estava saindo, eu expliquei para eles, olha, eu estou saindo, vou prestar consultoria. Ele falou, sério? Quando é que você começa? Eu falei, começo tal assim, visita a minha empresa. Aconteceu com um, aconteceu com 2, depois saí, visitei, conheci, fui para outras pessoas também, e aí eu comecei a vender. Aí você fala assim, então tava legal, tava top, então você voou. Só para o pessoal entender, o Bruno, ele fez essa transição primeiro. Tá. Né? A gente vai ver nesse ponto aí. A gente gerenciou o risco. Então, eu falei, vai, Show. que eu fico aqui, continuo tendo. A gente tinha uma renda, né? Uhum. Sim. Do meu emprego na época. E o Bruno foi. Ele foi linha de frente da batalha ali, né? Exato. Sim. Isso foi uma estratégia minha, Paulada tá? até falar. A estratégia atrás. Vai lá, que se não der certo é você que Sabe vai como é que chama a ver, né? estratégia? Sabe como é que chama a estratégia? Boi de piranha. Você solta na água de piranha, a piranha pega o outro boi todinho e você atravessa a boiada. Então eu fui lá e pau. Pode ir. Então, e aí essa estratégia pra gente que é casal. Porque é o seguinte, qual que foi a nossa ideia? Cara, vamos jogar o jogo com 2 players. A gente é uma dupla, pô. Sim. Dá pra gente jogar um jogo legal aqui. Então, primeiro ativou o Player 1. Então eu fui lá, validei, vendi. Cara, se você faz uma oferta e você vende, existe demanda. Então eu falei, peraí, existe demanda. E por que a pesquisa de mercado é importante? É outra coisa que eu vou falar. Eu estava dentro do meu trabalho. Com quem que o empresário compartilha alguma coisa? Cara, ele acha, às vezes, que o gerente do banco, ele é um psicólogo. E a gente às vezes. Eu só não tenho o diploma. Não, mentira, gente. Eu não sou psicólogo. Mas ele abre muita coisa, cara. Sim, imagina. O empresário precisa, às vezes, bater um papo. Cara, tá acontecendo isso na minha empresa, tô precisando de dinheiro, não sei o quê. E em alguns momentos você fala, cara, não pega isso aqui. A minha gerente odiava. Falava, você tem que vender. Então, foi uma das coisas que me motivou a sair. É você vender o produto errado. Você A não... qualquer custo, né? Exato.
Porque você tem Então, metas, lá dentro você tem metas e você não está na exatamente. direção, na estratégia. Exatamente. A autonomia, a liberdade de tomar decisão é maravilhosa para o empreendedor, né? Exato. Então, no momento em que eu falei, cara, isso vem de eu sair, então eu fui formando ali as camadas, né, do negócio. Foi quando, então, janeiro, a gente teve a oportunidade de estar numa imersão. Foi janeiro ou foi fevereiro? Foi janeiro, né? Foi final de janeiro. Foi Final de janeiro. de 2020. A gente teve a oportunidade de participar de uma imersão que pra gente foi muito bacana para empresários também. Uhum. E aí- Nessa imersão daí a gente conversou muito e lá eu decidi também que era o momento que eu iria sair. E assim, Fizemos, pode falar. fiz eu falo essa muito. transição. Aí eu fiz essa transição no início de fevereiro. Em março veio a pandemia. Coisa boa, né? Mas Foi por que a gente trouxe a Aline? Por que eu queria a Aline na nossa empresa? Cara, toda empresa que eu entrei, o financeiro é a porta que abre. O cara fala, Sim. tô com problema. Financeiro não é problema, financeiro é sintoma. Então eu falei, Aline, eu quero alguém de processo, eu quero alguém de pessoas. A Aline tem uma habilidade enorme, cara. Para sentar, ela conversa com alguém, ela já mapeia a pessoa. É incrível. Eu tô falando porque ela faz isso comigo, tá, gente? Então, tudo tá validado. E aí eu falei, eu preciso de alguém que ajude na gestão. O empresário, na maior parte das vezes, é um cara executor. O cara o cara é casca grossa, o cara bota pra quebrar. Mão na massa, né? Mão na massa, entendeu? Se for preciso, ele chapisca a parede, se for preciso, ele carrega O bloco. perfil técnico do livro O Mito do Empreendedor. Exatamente. E aí, quando chegava na gestão, o cara, ele não tinha, a gente ia prestar consultoria financeira, o cara não tinha tempo para fazer as coisas que eu queria, que eu precisasse que ele fazia, que ele fizesse. Ele não tinha, falei, pô, peraí, esse cara não tem tempo. Esse cara, ele é o processo. Ele não tem um processo, ele é o processo da empresa. Se eu tiro ele, a empresa para. Se eu ponho ele, a empresa volta. Ele fica constantemente apagando incêndio, né? Exatamente. Ele parecia o bombeirão. Chegava com o jeito, aí e era incrível. A gente ia pra reunião, tava conversando com o cara, o funcionário chamava. Ele ia lá, manobrava máquina, carregava coisa, atendia cliente. E eu falava, cara, esse cara tá preso aqui. Esse cara, ele não tem uma empresa. Ele tem um emprego. Ele tem um emprego, ele se auto-emprega. Pior que não tem férias, né? Mas enfim, isso da gestão. Então eu olhei e falei, Aline, eu preciso de você. Porque a Aline tinha uma experiência muito grande. Mesmo ela sendo CLT, ela construiu isso dentro da onde ela estava. Na verdade, de todos os treinamentos que nós fizemos da área empresarial, né, como eu ainda estava gerenciando esses departamentos, eu aplicava. Show. Então, com isso, eu já fui validando o método. Até porque você já era coordenadora. Exato. Já Sim, estava numa posição de sim. liderança, então desenvolveu isso com pessoas já. Exatamente. Total. Então, E, ajudou muito, né? E aí, então, foi quando ela veio. Cara, a gente mudou o nosso business nesse momento. Só que acontece, março, passou o carnaval, Pandemia, Plau. infelizmente. Pandemia. cara, eu vi essa mulher falar assim, o que eu fiz, cara? Por que eu não fiquei no meu emprego e deixei você aqui, você ia tocando, a gente ia não sei o quê. E aí, a gente tinha cliente. A gente estava atendendo, só que tudo tem um tempo. Consultoria não é eterna. Uhum. Você não vai ficar num cara o resto da vida. Não é o nosso foco. A nossa consultoria tem começo, meio e fim. Consultor não é eterno. Uhum. E aí começou a encerrar. Então a pandemia foi apertando. O que eu fiz? Eu fui para online. Naquela época era mais online do que eu sou hoje. E aí, cara, eu comecei a fazer live. Eu comecei a dar a cara a tapa e tal. E comecei a pegar cliente, fazer consultoria online em outros estados. Foi quando eu atendi a primeira vez em outro estado. Atendi Ceará, atendi Espírito Santo e atendi Bahia. Eu falei, da onde estão vindo essas pessoas, cara? Da onde que é esse povo? A gente fez parceria, né, de uma live aqui, outra ali, foi conectando pessoas. Então, assim, cara, você tem que ser dinâmico. Então você está dizendo para mim que vocês fizeram um plano de negócios, teve até uma estratégia de risco aí, e ainda assim vocês precisaram mudar? Sim. Isso acontece? Total, Muito? cara. Total. Vida é movimento, cara. Verdade. Vida dinâmica. Não, porque às Existe. vezes o pessoal que está em casa, eles acreditam que a pessoa que hoje está num patamar legal, alcançou o status de empresário de sucesso, pô, ele escreveu antes aquilo e ó, foi exatamente. Não é igual o Não. King Richards lá, o filme que vocês assistiram, nem sempre dá tão certo como ele escreveu. Então você mudou o rumo.
Vocês mudaram o rumo. Total. Isso que é importante. É você fazer o que você faz, mas fazer de maneiras diferentes. Isso. Porque não dá para você hoje falar assim, ó, eu sou consultor de empresas, cara. E aí amanhã, pô, meu negócio tá mal, não sei o quê, vou lá, mudo o business. Vou vender cachorro-quente. Nada contra, pelo amor de Deus. Sim, sim. É um negócio. Eu adoro cachorro-quente. Então, se você tá assistindo e tem um carrinho de cachorro-quente, pode escrever aqui embaixo que eu vou fazer uma visita aí pra tu. Eu Bom, adoro pessoal, cachorro-quente. Já que você chamou, pessoal, se você tem um restaurante que quer divulgar aqui nos empresários, pode enviar no nosso direct, todos os canais nossos de comunicação, a gente faz a apresentação, a gente vai ficar bem feliz com esses recebidos, né? E a gente divulga a vocês com o maior prazer e com a maior degustação do mundo. Muito Chama obrigado. no jabá. Chama no jabá. Então, a gente falou, cara, não é se dar certo, é até dar certo. Vou falar aqui para você que 2020 foi um ano uau. Não, foi um ano uau de aprendizado. Uhum. E aí eu te falo, aquilo que a gente tinha se programado para nos proteger fez a função que tinha. Que as pessoas falam, você tinha uma reserva de emergência. Não, eu não guardo nenhum dinheiro para emergência. Eu guardo dinheiro para proteção. Porque se você pensa que aquilo é para emergência, ela vai acontecer. Aparece, é incrível. Uhum. Tudo que você imagina, de alguma maneira acontece. É o poder da tração, né? Fura um pneu, acaba um gás, sempre acontece Cara, alguma coisa, né? chame do que quiser. Eu prefiro, eu tenho a minha reserva de proteção. Porque dinheiro não é só para te fazer você comprar as coisas, mas é para te proteger. Uhum. E nessa época, ele nos protegeu. Sim. Porque a gente estava no momento e falou, cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mudar isso? Então, foi quando eu tive outros insights no final daquele ano. Falei, cara, e a gente fez uma viagem. A gente se permitiu fazer uma viagem em que... Não sei se é para contar isso, eu tô entrando. Não, pode contar. Só o tempo do... E a gente tirou um tempo para nós. Mas para pensar, quando a gente voltou, cara, a gente fechou um contrato de um valor que a gente nunca tinha fechado. No outro ano, a gente fechou um outro contrato de um valor maior ainda. E aí, o que eu tirei disso? Cara, o problema não é o meu cliente se ele paga ou não. O problema é se eu acredito no meu preço. Então, eu abro aqui tranquilo, mas, por exemplo, eu tive consultoria que eu cobrava um valor e depois eu passei a cobrar 3, 4 vezes. E tinha público. Sim. Mas por quê? Porque eu acreditei no meu preço. Eu acreditei no valor que eu entregava. Sim. E a gente dava uma garantia exclusiva ainda, porque eu não era conhecido. Eu ainda não sou conhecido. Sim. Mas não é conhecido ainda, entre aspas, como empresário. Mas você já tem mais de 10 anos de experiência como bancário. Sim. Então, toda essa consultoria você já oferecia há muito tempo. Cara, E essa sim, percepção que sim. precisa acontecer dentro de nós, porque isso aconteceu muito comigo também. Eu vendia projetos milionários. Para quem não sabe, eu e o Fábio também somos sócios aqui. Nós temos 2 empresas de energia fotovoltaica e eu já vendi esses projetos milionários. E quando vem para vender o nosso, e agora? Pô, por que você antes tinha todo o posicionamento e vendia com toda a autoridade possível e agora você, entre aspas, tem esse receio? Eu acho que isso é importante, nossa experiência continua sendo válida. É a única coisa que nós levamos para fora e tem essa garantia. Sempre o conhecimento fica com a gente. Por isso que é tão legal vocês comentarem que vocês iniciaram pela base, pelo conhecimento. Porque isso vocês vão levar para onde vocês estiverem. Mas eu acredito que isso acontece muito por causa do seguinte. Normalmente você está numa grande empresa, numa grande corporação, tem um background imenso por trás aí. Isso te dá aquela segurança. Não, somos uma empresa de sucesso e tudo mais, já uma empresa antiga, né? Sim. E outra coisa que eu acredito muito que acontece com todo mundo. O cara faz aquilo lá, para ele é tão simples fazer, para ele é tão comum, tão prático, que ele fala, pô, isso é muito simples, será que vale tanto assim? É incrível, cara. Isso acontece. Incrível. Exato. Então, a gente chegou no momento de reprecificação, onde a gente começou a ter um lucrinho legal, um lucro bacana. Falou, pô, peraí, a gente já... Então, a empresa começou a ter um caixa legal, a gente começou a ter um Prolabore ali muito satisfatório pra gente, no sentido de, cara, que as pessoas pensam, pô, o Prolabore é o que vai te deixar rico. Não, o que deixa rico é dividendos, tá, gente? É o que a empresa distribui. O Prolabore é salário, o empresário tem salário, tá? Então, foi essa grande etapa nossa, né? E hoje, continuamos pensando, você continua fazendo... Não, transforma. Se eu fizesse hoje
as mesmas coisas que eu fazia em 2020 e 2021, eu não existiria. Tem que estar sempre mudando. Então, quando você resolve um problema, você aprende a resolver de um jeito. Você tem que ir aprendendo outras maneiras e tornar aquela resolução melhor ainda. Tá. E até pega um gancho do que o Fábio falou. Se você está num lugar e você não se desenvolve, você está no lugar errado. Uhum. Então, eu tenho a oportunidade de ver o empresário, de saber a dor dele. Cara, pega essa ferramenta, pega isso, pega aquilo. Nada melhor do que você olhar o erro do outro e falar, peraí, você quer sabedoria pura. Pura. Tem muita coisa e tem muita história que a gente nunca vai ficar sabendo. Porque as pessoas geralmente compartilham depois que supera. Agora, vocês imaginam a quantidade de coisas que as pessoas já fizeram de errado e está dentro de um baú hoje fechado, por quê? A pessoa já morreu, ninguém vai compartilhar. Sim. Isso é sabedoria, cara. Os erros são sabedoria. Então, se você não aprende com eles e você não mudar, ele vai ficar numa caixinha fechadinha ali, ninguém vai ficar sabendo, oculta. Show de bola. Falou bastante de salário de empresário. Uma notícia. Eu e o Fábio, quando a gente começou também a empresa, foi investimento zero nas duas empresas. Por quê? Porque era serviço também. Né? Então fomos as pessoas mais próximas para vender o primeiro projeto, né? E iniciamos tudo isso. E nós ficamos 1 ano sem receber o Prolabore. Nós tínhamos esse capital, nós fizemos o que vocês fizeram também. Então, pessoal, tem um código aqui. Tem um código. Tem. Funciona bem. Então, nós também levantamos esse capital e nós tínhamos esse capital para 2 anos de proteção. Nós utilizamos 1 ano dessa proteção. Né? Foi mais conservador, né? Exatamente. Então, a gente também. Inclusive, né, pegando esse gancho, a gente geralmente fala 6 meses, mas depois que veio a pandemia durou 2 anos. Pois é, 6 meses não resolveria, não né? resolveria. 1 ano foi do caixa, assim, tinha uma entradinha ali e tal, mas o que protegeu a gente foi a nossa reserva. Se você conseguir ter 2 anos, vai ser top. É melhor. show. É top. Bacana. Então, tem alguns códigos aí. Tem a pesquisa de mercado, tem juntar, então, a sociedade. Vocês falaram uma coisa muito interessante que, para mim, sinceramente, foi o que salvou a empresa, na nossa visão aqui dentro, pelo menos. A gente se complementa. Eu, Fábio, eu sou totalmente comercial e o Fábio é totalmente técnico. Ambos têm habilidades, eu também sou engenheiro, mas o conhecimento técnico é o Fábio que pertence. Né? Então ele transfere esse conhecimento para o Rafa fazer uma venda de qualidade. E eu transfiro o relacionamento que o Rafa tem para ele atender o cliente na ponta com qualidade também. Vocês, como que vocês fizeram essa divisão? Vocês falaram que vocês construíram algumas habilidades que se complementaram, mas quais são as habilidades que vocês têm e como que elas conversam? Qual a conexão entre elas? Tá. Hoje a gente tem 2 divisões, né? Tanto da parte da gestão do negócio, da nossa empresa, quanto da parte técnica, do que é o que a gente entrega para os clientes. A minha parte é voltada para financeiro. E até tem uma história que depois a gente pode contar, que eu sou um ex-quebrado, então eu aprendi muito na vida também. Depois eu posso contar isso em um outro episódio. Então toda a parte financeira e a parte de vendas do nosso negócio está ligada à minha pessoa. Então tudo que for números e indicadores financeiros, então eu passo para a Aline. A Aline é quem? A gestão. A Aline é a cabeça. Então ela fala, ó, peraí, então estratégia. Então, cara, essa mulher... Do nosso negócio... Né? Eu sou a pessoa que olha para a estratégia, que olha para o planejamento e direciono ele para a execução. Agora, eu também faço a parte da execução quando eu entro na parte da consultoria, gestão de pessoas e gestão estratégica, que é o que, dentro do nosso negócio, é o que eu entrego para os nossos clientes. Então, em momentos distintos, eu estou ou na operação do meu negócio, ou eu estou na estratégia. Entendi. E a mesma coisa o Bruno. Então, o foco nosso do atendimento, que eu fico na parte financeira, e ela vai para a parte de gestão. Então, a gente se complementa nesse sentido. Por quê? A maior parte das empresas hoje, a maior parte da gente, não estou falando de que se bem, não é lá na Suíça, né? O cara hoje, ele toca um avião, ele pilota o avião com um ponteirinho de velocidade só. O que é velocidade? Faturamento. É a única coisa, é o termômetro dele. E o cara toca. Meu, o cara é incrível. Como é que ele não sabe o lucro dele, ele não sabe a margem de contribuição, ele não sabe o prazo médio de recebimento, não sabe o ticket médio. Você fala assim, como é que esse cara vive?
Esse cara é uma máquina. Então, a gente entra, vou te dar esses indicadores, vou te dar a ferramenta para você medir o seu negócio e você o quê? Cara, dá para você lucrar mais aqui, dá para você reduzir esse custo aqui absurdamente. E aí você fala, beleza, o cara faz isso. Essa é a parte operacional do Bruno. Exatamente. Agora sim, você fala assim... Agora tem uma outra coisa que é muito importante, tá? Você entender o seu perfil, entender o perfil de quem está trabalhando com você, porque senão pode gerar muito atrito. Eu sou muito planejadora, estrategista. O Bruno não. Então eu tenho que saber como passar para ele. No começo, eu tive certas dificuldades, mesmo sabendo gerenciar pessoas. Porque o perfil dele, como dá para ver aqui no podcast, né? Ele vai falando, vai indo, vai para um lado. Meto bronca, cara. Então, bronca. eu tenho que a Pé na todo porta. momento tá puxando, vamos alinhar, vamos, né? E aí eu tenho que entender o meu perfil e eu tenho que entender o perfil dele, para eu saber respeitar o perfil dele também. Show. Vocês falaram muito sobre as empresas, sobre pesquisa de mercado e tudo isso. Como que vocês fizeram essa pesquisa? Quem que é o perfil que vocês atendem hoje de empresa? E por que vocês escolheram? Vamos pensar assim. Você tem que olhar o que está mais próximo a você. Show. Certo? Então, ou seja, eu digo que a sua experiência, né, é aquilo que você vai carregar para o resto da sua vida. Então, por isso que eu falo, se você está num ambiente que você não desenvolve, você está no lugar errado. Então, eu estava dentro do banco. Quais as dores que todo dia eu ouvia? O cara tá com problema financeiro, a empresa vai quebrar, tá brigando com a esposa, vai divorciar por causa de dinheiro, não sei o quê. Eu falei, cara, tem um mercado muito grande aqui. E não era 1, 2, 3, era muita gente. Eu falava, pô, faz sentido. E aí eu observava o que eu estava fazendo por eles dentro do banco, como funcionário. Eu entregava uma coisa para eles que eu falava, cara, eu preciso vender isso aqui. E teve um dia que eu sentei com um cara de uma pizzaria, eu olhei para ele, falei um monte de coisa, eu falei, cara, preciso vender isso aqui. Preciso vender isso aqui. Então, ou seja, essa pesquisa, eu não saía anotando, pegando, vou fazer uma entrevista. Não. Eu peguei aquilo que chegava até mim ali, que estava dentro do meu círculo, que eu tinha acesso, era o círculo que eu tinha acesso. Porque eu tinha o contato dessa pessoa, essa pessoa sabia meu nome, eu sabia o nome dela. E eu sabia a dor que ela estava passando. O que essa pessoa estava precisando receber? Uma oferta. Então, eu criei listas para poder abordar essas empresas. E empresa até que nem tinha demonstrado problema financeiro. Mas que no comportamental você sabia, cara, você tem uma oportunidade. Então, foi assim que eu comecei a ter os meus primeiros clientes, os nossos primeiros clientes. E aí, né, respondendo a sua pergunta, o nosso foco são empresas familiares. Porque é o que a gente também vivencia. Tá, mas hoje a gente sabe que tem muitas empresas familiares gigantes. Vocês têm um porte? Sim, pequenas empresas. Tá. Hoje a gente trabalha com pequenas empresas, porque pequenas empresas é aquele cara ali que vai até 40 funcionários, né? Tem ali o seu faturamento ano aí até 40 milhões. Caramba, então é bem alto já, né? Só que aí você tem que olhar. Por isso que eu falo, faturamento é velocímetro. Porque tem cara que fatura 40 milhões ou até mais, mas o cara tem no resultado final 3, 4% disso de lucro. Isso é muito legal, Bruno, você comentar. Fala pra gente de uma maneira bem simplificada o que é faturamento, o que é ticket médio, o que são esses principais indicadores que, para quem tá em casa, tem uma absorção um pouco melhor, uma retenção de conhecimento. Cara, até vou falar. O cara que tá querendo sair de um CLT, que abriu um negócio, qual o indicador que ele precisa ter? Tá? Show. Não vou nem entrar nos indicadores mais complexos. Primeira coisa, faturamento é tudo aquilo que você vende. Então, ou seja, eu vendi. Faturamento não significa que você recebeu, significa que não entrou no caixa. Você vendeu. Se você vendeu a prazo, se você vendeu, é faturamento. Receita é tudo que entrou. É tudo que você pôs no bolso, na conta da empresa. Então, ou seja, tem gente que olha, eu faturei 500 mil. Tá, esse dinheiro vai entrar na sua conta quando? Eu vendi a prazo, vendi 30, 60, 90, 120. Então, você faturou 500 mil, mas quando você vai olhar seu fluxo de caixa, que é onde demonstra todas as suas entradas e saídas, não, desses 500 mil ali entrou 50 mil, entrou 100 mil, um exemplo. Então, o cara não pode olhar só para o faturamento, mas tem que olhar para a receita. Então, aí existem duas coisas que ele vai ter que começar a observar. É ele apurar, porque tem uma coisa que eu acredito muito para as pequenas
empresas administradas por famílias. É você observar o seu comportamento de caixa. Caixa é rei. Então, a gente hoje aplica uma metodologia que ela é muito simples e acessível, que é para o cara conseguir medir a empresa dele pelo que ele transaciona, pelo que ele paga e pelo que ele recebe. Para ele poder falar, pô, peraí, minha empresa está nesse jogo? Está nesse jogo. Então, indicador, faturamento é importante? Porque o faturamento é sua capacidade de venda. Receita, quer dizer o quê? É quanto desse faturamento está entrando na minha conta. Qual que é o meu prazo médio de recebimento? Não adianta você... Tem empresa que vende tanto que fecha, que quebra. Porque o cara vende, mas espera aí, eu vou receber quanto? Eu não tenho grana para pagar minha folha, não tenho, entendeu? Então tem empresa que cresce tanto que chega no momento que ela quebra, porque ela não tinha estrutura para poder crescer naquela velocidade. Então eu falo, grandes mudanças acontecem de forma lenta e seguras. Então, ou seja, você vai fazendo as mudanças. Agora, por exemplo, eu sou pequeno, eu faturo 5 mil. Cara, tudo bem, para você dobrar, a estrutura que você vai ter que alterar não é absurdamente grande. Agora pensa num cara que já fatura 2 milhões e para ele mudar para 4 o operacional dele. A gente talvez esteja sendo muito técnico para quem está começando agora, então eu vou dar uma reduzida. Tentar simplificar um pouquinho. Então, são essas metas. E aí você vai olhar, poxa, peraí, eu tenho as minhas despesas. Depois que você pagou as despesas para poder atender esse cliente seu, se você for serviço, quanto eu custei o meu combustível? Vamos pensar em um consultor. Vou falar vou dar consultoria de marketing, vou dar consultoria financeira, vou prestar um serviço para uma pessoa. O que é custo dele? O custo variável dele é tudo que está embutido, tudo que ele gasta para poder atender o cliente dele. Se ele pegar isso, ele vai ter o custo variável dele. Depois disso, ele vai ter margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É tudo que sobra depois que ele tem a receita menos a despesa do produto dele. Margem de contribuição vai servir para poder bancar toda a empresa dele. Seria mais ou menos o custo operacional que ele vai ter ali das pessoas e... Não, o custo operacional, o lucro operacional, ele vem depois ainda. Depois que você deduz ali a sua despesa fixa e até mesmo alguns investimentos. E aí você vai, peraí, essa é a minha operação, ela custa isso. Depois que eu fiz toda a minha operação, eu tenho esse lucro aqui. E aí tem algumas coisas que são muito técnicas aqui, acho que não faz sentido falar, para poder medir o lucro, são entradas e saídas não operacionais, que aí entra juros, algumas outras coisas. Mas não vou falar disso, porque senão fica muito complexo. Então o cara fala, eu preciso saber isso? Sim, você vai precisar estudar isso, mas acho que tem maneiras de você aprender isso. E pessoal, a ideia aqui hoje é para te ajudar a iniciar esse processo, né? Você hoje é CLT e tá tudo bem, você já está ganhando para aprender. Só que você tem a intenção de começar a empreender, começar o seu negócio, né? E a gente está aqui para te ajudar nesse processo. Então, as redes sociais da Consultoria Penido estarão aqui nos comentários, estarão aqui em toda a descrição do nosso vídeo, tá? Nossas também estarão na descrição do vídeo, então para vocês conseguirem acompanhar cada vez mais, a ideia hoje é para te dar o início de tudo. Mas todas essas informações eles conseguirão passar para vocês nas redes sociais, acompanhem eles por lá também, nos acompanhem que a gente vai continuar fazendo esse processo de iniciação vocês na própria empresa, no seu próprio negócio. E lembrando que também nas redes sociais de vocês tem conteúdo gratuito ali que eles vão ter acesso ao que vai começar, como faz, vários insights ali que vão ajudar a pessoa a começar. Não necessariamente a pessoa precisa estar pagando para iniciar, né? Inicia primeiro o negócio, depois potencializa, né? Eu acredito muito assim. Tem muito conteúdo bom de graça. O YouTube tá aí para poder provar isso, entendeu? E o que eu poderia dizer, né, para quem tá começando, que foi o que nós acabamos fazendo, estude mesmo antes de você, de fato, iniciar. Porque quando você inicia, o seu tempo já vai estar mais escasso, pelo fato de você estar na operação. Então, se você fizer isso antes, você vai já sair na frente. Isso foi um diferencial enorme pra gente. Vocês conseguem, na internet é uma moda muito grande de listinha, né? Lista de 7 principais coisas para se fazer antes de começar um negócio. 5 coisas, 4 coisas, vocês conseguem listar? Aqui eu consigo pensar, o estudo em paralelo a isso, a um risco financeiro, né? Você ter um capital. Então nós temos 2 coisas já. Depois, estudo de mercado, para você entender
o que você sabe fazer. No quarto, talvez encontrar uma sociedade que te complemente. Dependendo da situação, diria pra pessoa até ir sozinha. Até ir sozinha? Até ir sozinha. Porque não é fácil você encontrar alguém que dá muito certo, Eu sei disso. Ah, eu sei. né? Eu sei Não, também. mas, ó, mesmo dando muito certo, existem muitas trocas em reuniões que nós fazemos que precisa ter muito alinhamento. Tem treta, Porque gente. as A pessoas vida não é têm- perfeita, não. Nós estamos aqui falando, Não, não é rola treta, né? Não, É- rola briga, é o rola diálogo. discussão. Não, é diálogo, né? Então, Diálogo. assim, Aham. se for para ter um sócio, tem que ser uma pessoa que você de fato confie, né? E que você entenda que vá de fato complementar. Tá. Né? A gente tem alguns clientes que às vezes a gente fala sobre sociedade, né? Para escolher a sociedade. Para você escolher uma sociedade, às vezes a pessoa fala, vou pegar alguém que tem o dinheiro para investir. Não, pegue alguém que tem o conhecimento. Não só a questão do dinheiro é importante. O conhecimento é muito mais valioso. Smart do que o money. dinheiro. Smart Money. Smart money. Exatamente. É exatamente isso. Quando a pessoa vem com conhecimento. Exatamente. Isso vai agregar no seu negócio de forma que você vai conseguir escalar ele. Né? Então, quando fala escalar, é a pessoa faturar cada vez mais Uhum. e ter Crescer, um lucro né? maior. Isso. É. Porque entra nesse processo de escalar, pessoal, porque muita gente comete esse erro. A gente já cometeu esse erro e hoje está saindo já desenvolveu essa parte de criar um emprego, não criar uma empresa. Né? Então, a gente já passou momentos que a gente viu que a gente estava trabalhando muito mais e como Prolabora inicialmente, como o Bruno já falou, é os dividendos que nos faz sorrir o empresário, né? Então, a gente passou por muito tempo, a gente tem um emprego, a gente não criou uma empresa. E a escalabilidade é você literalmente conseguir criar processos necessários que você consiga incluir pessoas nesse processo, que ela consiga fazer rodar e você literalmente fazer a desassociação da sua própria empresa. Você olhar de fora, ela rodando sozinha, entre aspas, só com a sua gestão, você sendo somente uma extra. Isso. Mas eu vou falar uma coisa. Vou voltar lá atrás aqui, quando a gente estava falando sobre indicadores. Tem uma outra coisa que é muito importante e tem muita gente errando ainda. Cara, você vai montar um negócio, você vai montar uma empresa. Você talvez não vai abrir um CNPJ, você vai ali de forma informal. Você vai abrir uma conta digital e vai deixar o dinheiro dessa empresa nessa conta. Você não... Por quê? Hoje a maior parte não posso falar todos, mas mistura a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física é o ser humaninho aqui, a pessoa jurídica é a empresa. Então o cara vai lá, você vai olhar as transações dele, tem McDonald's. Tudo bem, eu nunca vi uma empresa entrar no McDonald's, mas o cara talvez está comprando para ele, mas está passando no cartão da empresa. A empresa pode pagar isso para ele? Pode, mas se for uma despesa pessoal que ele está usando no cartão de débito da empresa, tá errado. Tá errado. A empresa é a vaquinha. O Prolabore, o dinheiro que você tira dela, é o leite. O que você faz com o leite, cara, é problema seu. Mas a vaquinha você tem que botar para engordar, cara. Sua vaquinha tem que ser forte, porque senão vem a primeira seca, ela morre, e aí você fica sem a vaca e sem o leite. Então, às vezes, é você respeitar o seu negócio. O meu negócio é pequeno, é assim mesmo. Cara, se você não respeita a sua empresa quando ela é pequena, como é que você vai respeitar quando ela é grande? E aí, do que você tinha perguntado, né? Quais pontos você poderia dizer? Sim, listar. Eu listaria em primeiro lugar a questão da mentalidade. Tá. Porque a mentalidade que você tem vai ser o que vai direcionar o seu negócio. Explica pra mim, Aline, pra nós, mentalidade. Como assim uma mentalidade? A maneira que você pensa. Se você, por exemplo, pensa, pegando esse exemplo que o Bruno deu, você mistura a sua pessoa física com a sua jurídica. Quer dizer, a sua mentalidade não está voltada para que a sua empresa cresça. Ela está voltada para atender uma necessidade sua. E quando se tem uma empresa, você tem que pensar grande. Tá. Né? Então, é a maneira com que você pensa. Dependendo de como você pensa, o seu negócio vai dar muito certo ou vai Pode dar muito errado. Eu acho que nessa mentalidade também entra a questão de que a pessoa tem aquele romantismo, né? Romantiza o negócio de que eu vou sair do CLT e vou trabalhar para mim, vou trabalhar muito menos, trabalho a hora que eu quiser, não tenho patrão, não tenho ninguém para pegar no meu pé. E aí que o cara quebra a cara, né? Entra muito na mentalidade, né? Notebook Total. de pernas pro ar, na praia, isso não existe?
Não, depende. Você pode ter pessoas que estão trabalhando na praia, nesse exato momento tá lá à beira-mar. Mas não é o Não é o caso. não é o Não caso. Entendeu? Existe até uma pesquisa que a PicPay fez, né, em parceria com um órgão, que ele fala que 63% 66% dos brasileiros, eles decidem abrir um negócio porque eles querem ter liberdade. ou é ter Eu conto e vocês liberdade, contam. ou não ter um patrão, né? Uhum. Não ter um gestor. Porque ou não se dá bem, enfim. Realmente Só você que- não vai ter um, você vai ter vários Você agora, né? É você cobrando de você mesmo, né? Então, existe aí uma utopia, né? O Tá. pessoal acha que é tudo lindo, perfeito. maravilhoso. Aline, você comentou da mentalidade primeiro. Primeiro, para mim, é mentalidade. O segundo vem a reserva financeira, né? Show. Ali. E colocaria como um terceiro, de fato, a pessoa estudar as áreas de um negócio. Porque você tem o financeiro, você tem a parte de processos, você tem a parte de vendas, você tem a Gestão. parte operacional, tem indicadores. Às vezes parece que é, nossa, né? Um milhão de Bicho coisas. de 7 cabeças. Não é. Não é. Se você começar a ir olhar, né, para cada uma dessas áreas, entender pelo menos um pouco de cada uma dessas áreas que são importantes para uma empresa, como eu falei, você já vai sair na frente. Perfeito. Então, foi isso que nós fizemos. Trabalhamos muito nossa mentalidade, a questão do autoconhecimento. A gente vê que muita gente hoje tem buscado, e é Uhum. muito importante mesmo, até para linkar com o que você falou, né? Para descobrirmos o que de fato a gente queria fazer, a gente precisou se conhecer, Uhum. entender nossas habilidades. Então, mentalidade, o autoconhecimento, questão financeira, reserva, e aí, de fato, estudar como funciona o negócio. Eu Você está aprendi algo preparado. que achei interessantíssimo. Uma pessoa, para iniciar o seu negócio, precisa ter PhD. Não é pós-doutorado, não, galera. PhD é paixão. O que você gosta de fazer? O que você faz como hobby que poderia se tornar um negócio? Sem paixão. Daí o H vem com uma habilidade. Qual habilidade que você tem, baseado naquela paixão existente, e que você já gerou algum resultado? E por último, a demanda. Existe demanda de mercado para isso? Então, o rapazinho, ele gosta de vender. Pô, ele é apaixonado por vendas, apaixonado por relacionamento, legal. Ele tem habilidade com isso? Pô, gera bastante resultado na empresa que ele trabalha hoje. Ele é SLT, gera bastante resultado. Existe uma demanda hoje na internet de pessoas que buscam técnicas de vendas? Existem pessoas que estão buscando consultores para montar um time de vendas? Existem empresas que estão com dificuldade em treinamento de vendas? Pô, existe. Existe. A gente tem uma oportunidade de negócio, então. Então, o PhD, que não é o pós-doc, nada mais é do que paixão, habilidade e demanda. Isso faz muito sentido para você iniciar, mas daí vem as etapas de uma mentalidade vencedora na qual você, de fato, se enxerga naquela posição e vai trabalhar muito com aquilo, sabendo que vai precisar ter estômago para isso também, né? A situação financeira que você vai precisar também, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Infelizmente, não estamos na Disney, né? E depois vem o conhecimento, né? Que você comentou que precisa estudar muito mercado, estudar tudo isso. Daqui para sempre. Exatamente. Daqui para sempre. Daqui pra Porque se sempre. vocês não estivessem estudando, vocês teriam na pandemia, como todo mundo, nenhuma planilha resolvia o problema da pandemia. Exatamente. Eu acrescentaria mais uma coisa que a gente aprendeu com o passar do tempo. Trabalhe o mais enxuto que você puder pelo maior tempo possível, porque isso faz muita diferença. Às vezes você fala, pô, eu quero aumentar isso aqui, eu quero contratar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Cara, você tem demanda para isso? Que justifica isso? Quando você tem mais pessoas, aumenta o retorno? Se não aumenta, cara, você tá fazendo coisa errada. Você Exato. precisa trabalhar o mais enxuto possível pelo máximo de tempo possível. Entra no indicador que o Bruno comentou. Número de funcionários não representa sucesso, galera. Exato. Não. Cara, vou entrar num ponto aqui que talvez para algumas pessoas vão fazer sentido, para outros não. Mas em determinado momento, em algum momento, quando você rever isso aqui, vai fazer sentido. Se para você não fez. Você tem várias áreas da sua empresa. Se você cresce, por exemplo, vendas, você cresce muito uma e a sua operação e a sua gestão não acompanha, o que vai acontecer? Você vai ter um problema. Você não vai conseguir atender o seu cliente.
Ou talvez não vai ter uma entrega. E aí acontece uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer negócio: descrédito. Quando você tem descrédito, você tem que gastar muito mais para ganhar, para conquistar novamente, reconquistar a confiança do cliente. Isso é muita grana que você queima. Então faz sentido o quê? Aumenta um pouquinho aqui, aumenta um aqui, aumenta um aqui. Opa, rodou legal. Agora vou aumentar mais um pouquinho esse setor aqui. Opa, agora vou aumentar esse, vou aumentar. Tem que ser gradativa. Tem que ser gradativa, tem que ser planejada. Entendeu? Tem uma coisa que eu falo, ainda pegando sobre pessoas, cara, todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer, jogar dinheiro, aquela coisa e tal. Só que quando o cara vem para empreender pensando só nisso, ele tem uma carreira um pouco curta. Sim. Porque se o combustível dele é o dinheiro, cara, ele vai queimar assim rápido. Ele não vai. Tem que ter algo muito mais forte por trás. Se você vê grandes empreendedores hoje, que são empresários gigantescos, cara, tem uma coisa muito maior por detrás. Não é só a grana. O cara, a empresa teve um lucro de 1 bilhão. Cara, existe toda uma estrutura, tem toda uma cultura, tem tudo aquilo. Então, o dinheiro não pode ser a única motivação. Sim. Eu não vou falar, eu trabalho de graça. Não, isso aqui não é ONG não, pô. A gente ganha dinheiro. Só que não é só isso. Qual que é a grande motivação? Né? Isso, na verdade, é consequência do bom trabalho. É consequência. Tem até uma história, né, do Warren Buffett, que a gente ouviu. Fala mais perto do microfone. É uma história do Warren Buffett que nós ouvimos, que até alguns anos os filhos dele não sabiam que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Como assim, galera? Eles foram saber quando a Forbes fez a lista e apareceu o nome do pai deles. Caramba. Porque ele anda com um É o carrinho mesmo caso super do Luiz simples. Barsi do Brasil, né? A Você não filha dá nada. dele ficou sabendo, pô, você é rico, pai? Como assim? Então, Porque saiu na mídia, né? e Isso é louco. o foco deles não é o dinheiro. Eles estão onde estão pelo amor, né? Como você falou, PHD, né? É isso. Então, se a pessoa inicia um negócio olhando só para a parte do dinheiro, tem também, sim, que olhar para isso. Mas não tem que ser o foco. Ela vai se cansar em algum momento. Ela vai né? O descansar. combustível acaba. Ela vai descansar. Na primeira frustração, ela vai gastar grande parte desse combustível. É como se fosse um foguete. Ele já vem programado para ele queimar um certo tipo de combustível para romper uma barreira. O empreendedor vê uma barreira, cara, ele vai queimar muito combustível, ele vai queimar muito. Quando ele transpõe isso, ele fala assim, cara, eu cansei disso. Eu quero brincar de outra coisa. Esse jogo aqui tá meio chato. Então, por isso que o dinheiro não pode ser unicamente, exclusivamente. Ele tem que ser consequência. Perfeito. Bom, para quem tá aqui com a gente até agora, tá consumindo esse conteúdo aqui grandioso, acho que a gente tá oferecendo bastante coisa, bastante experiência, por favor, curte aí se você ainda não curtiu, compartilha com aquele amigo seu que gosta de empreendedorismo, de negócio também, a gente tá falando muita coisa aqui, vai continuar falando, compartilha com ele, se inscreve, ativa a notificação Ativa aí. o sininho aí pra você estar sempre recebendo as notificações. Show de bola. E a gente continua por aqui. Eu tô de olho, Deus tá vendo. Bom, galera, a gente já falou do perfil que vocês atendem, mas qual que é a maior dificuldade das pessoas que vocês atendem, das empresas que vocês atendem hoje? Vocês falaram muita coisa, mas como que vocês conseguem nichar isso? Vocês falam, opa, essa aqui tem um perfil. Como que vocês conseguem prospectar? Se vocês estão fazendo uma análise, como que vocês identificam? Aqui encontrei uma oportunidade. Porque é esse perfil que eu decidi definir para seguir o meu negócio. Tá, primeira coisa, quando você fala de uma pequena empresa ou de pequenos negócios, você está falando de famílias, né? E, cara, esse negócio abastece a família, ele movimenta a família. Então, qual porta que abre para nós consultores? Qual a primeira porta que escancara, que grita? Financeiro. Financeiro não é um problema, é um sintoma. Sim. Então você entra e aí nisso a gente tem que... Uma coisa que eu trouxe do banco, tá? Primeira coisa, o sigilo, o respeito. Então o cara às vezes abre a caixa de Pandora dele. Sim. O cara mostra coisa que nem a esposa dele sabe. Ele, por favor, cara, não compartilhe isso com a minha família. A esposa dele tá na operação, ela tá numa sala do lado. E ele fala, pelo amor de Deus, ela não pode saber disso. Isso já aconteceu. Hoje tá bem, tá tudo certo, né?
Ela descobriu. Ela descobriu. Mas tá tudo certo. Então, a primeira porta que abre é o financeiro. A pessoa tá com dificuldade. Quando a gente entra, cara, a gente não vai entrar só com ferramenta. É muito mais do que isso. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, cara, prometa algo que você possa cumprir, mas sempre entregue mais. Perfeito. Então, esse empresário, esse cara que deu a cara a tapa, que tá apanhando e às vezes tá cansado, a gente vai lá dar mais ferramentas para ele do que de fato ele comprou da gente. Ferramentas na área de mindset dele, ferramentas na área da gestão da vida pessoal dele. Isso é coisa que a gente fala, pô, você tá passando por isso, pô, vem cá, experimenta isso. Vai por esse caminho. Cara, tira isso aqui, abomina, tira, acaba, esquece isso. Vocês acreditam que o reflexo da vida pessoal acontece no profissional? Cara, não existe divisão nisso. Quem você é na sua casa, você é na sua empresa. Perfeito. Se você é uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa grossa no trabalho, você xinga todo mundo, você não tem paciência com ninguém, quando você chegar em casa também você não vai ter paciência com ninguém. Uhum. Quem você é no seu mais íntimo, você é também fora dele. Não tem disso. Então, continuando a responder a pergunta, por que a gente nichou esse mercado? Cara, tem muita empresa que vão ser as próximas empresas milionárias do Brasil. E esse cara tá precisando de ajuda. E não é aquela ajuda estupenda que vai descer um anjo do céu carregando um cheque, um investimento. Não. É o cara só ajustar a operação dele. Aquele cara é muito bom no que ele faz. A gente vê muito talento, que o cara é perfeito. O cara tem um talento nato, assim, é dele. Mas ele falta as outras competências. Uhum. Que aí faz o negócio dele o quê? Perder tração. O negócio dele não roda, que cada um é uma engrenagem. Que porta que abre? Financeiro. Que é a hora que grita. É a hora que começa a faltar. Então é a hora que mexe na cabeça do cara. Que enquanto tá, digamos assim, as contas estão se pagando, ele fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E ele continua. Uhum. E aí, quando vem um financeiro, cara, precisa de ajuda. E muitos não pedem ajuda. Aí é a hora que... E esse cara, alguns deles pedem ajuda aonde? Em banco. Você fala assim, o banco ajuda? Depende do que você chama de ajuda. Se ajudar eles. Depende do que você chama de ajuda. Se tomar um empréstimo é uma ajuda, se você classifica que tomar dinheiro é uma ajuda, o banco vai te ajudar. Mas se você tem um buraco e você vai tampar ele com mais dinheiro, cara, existe coisas mais baratas para você tampar aquilo. Eu costumo dizer, cara, se você tem um problema de saúde e você toma morfina para curar a dor, a morfina você vai tirar a dor. Mas daqui a pouco você vai começar a sentir de novo. Então não adianta ficar remediando. Às vezes é bom ir na raiz. Às vezes não. Você tem que ir na raiz. Sim. Porque senão você vai ficar preso naquilo. Então não sei se eu respondi bem o que a gente escolheu esse nicho, por que a gente vai para isso. E faz muito sentido para mim. Faz muito sentido. Até pela educação financeira do brasileiro, né? Então, como vocês mesmos falaram, o pessoal é reflexo do profissional. Não tem como. É uma única pessoa. Não Exato. separa. Mesmo você, em algum momento, abrindo um CNPJ, você continua atendendo como pessoa física. Você continua lidando com pessoas, do outro lado, dentro e em qualquer outro lugar que você esteja. Né? Exato. Então, acho que faz muito sentido, sim. Faz muito sentido a parte financeira. E ainda falando para as pessoas sobre a questão do CLT. Tem muita pessoa que bate no peito, fala, pô, o CLT é uma merda. Desculpa a palavra, mas CLT é muito ruim, que não sei o quê. Cara, eu digo assim, o cara que quer empreender e o cara que quer ser CLT, eles não são nem melhor e nem pior que o outro. São duas pessoas seguindo duas estratégias distintas. O cara que está no CLT, ele compra um risco menor. Por quê? Ele tem uma previsibilidade de salário. Uhum. O risco dele é bem menor. Então, ou seja, é um cara que está voltado como se fosse a renda fixa do mercado. O cara está investindo, o cara está com o menor risco possível. O cara que vai empreender é um cara que toma risco. É um cara que ele aceita o risco, certo? Então, ou seja, mas é proporcional. O cara pode ganhar muito mais, porque aqui ninguém escreveu para ele, o seu limite é tanto. Existe limite de estrutura e tudo mais, mas ninguém pôs limite nele. Esse cara pode crescer o tanto que ele quiser, o tanto que ele conseguir. Uhum. Aqui não. Aqui você tem uma estrutura que você vai ser alocado e que você vai ter que ir construindo ela se você tiver oportunidade. Então, o CLT e empreender são dois jogos que nenhum é certo ou errado.
mas são apenas 2 estratégias. Não tem bom e ruim, né? Não tem bom e ruim. Porque tem muita gente que bate, pô, você tem que ser empreendedor, para de ser burro, cara. Não tem nada disso. Existem pessoas muito bem-sucedidas, que trabalham, nunca empreenderam, isso foram só CLT, e existem pessoas que empreenderam e não construíram nada. Então, assim, não tem certo ou errado. O que tem é a estratégia. Nessa linha que você está falando aí, você acha que existem pessoas que nasceram para empreender e existem pessoas que nasceram para estar ali no CLT? Você acha que ou todo mundo pode empreender, todo mundo pode ficar no CLT? Existe essa diferença? Cara, eu acho que assim, a gente está falando de competências técnicas. Competências técnicas você treina, entendeu? Certo. A diferença é que na sua experiência, naquilo que você vivencia, você pode adquirir muita ferramenta que vai te propiciar você empreender bem. Assim como vai ter muita experiência na sua vida que vai te permitir você ser uma pessoa de muito sucesso no CLT. Eu digo assim, a sua jornada constrói você. Então, tudo aquilo que você tem a escolha, o lugar onde eu quero estar, vai te permitir construir uma vida diferente. O que isso quer dizer? Quantas pessoas a gente conhece que vieram lá de baixo, casos de pessoas que moravam numa favela, moravam, né, não vou tirar o mérito da favela, não estou falando que é um lugar ruim, pelo amor de Deus, mas estou falando da pessoa saiu de uma classe, ganhava muito pouco, não tinha dinheiro, não tinha uma condição de vida digna, tá? E se tornou um mega empresário. Existem essas histórias. Sim. E a gente aplaude muito. Mas também existe o cara que tinha tudo para ser um sucesso, que o pai é um mega empreendedor, o cara tinha um conglomerado de empresas e o filho não conseguiu ficar lá dentro. Você Não fazia acredita assim. que tem que ter aptidão para isso? Eu acho que tem que ser construído. Boa. Construído. Eu acho que tem que ser construído. 5 anos, eu não me via Muito na menos posição eu. que eu estou hoje. Há 5 anos, não é tanto tempo, se você for parar pra pensar. Aliás, 5 anos não, já me vi assim. Não, a Aline, desde que eu conheci. Há 10 anos Desde que eu eu não conheci. me via. Não me via na posição que eu tô hoje. Eu vim construindo isso. Tá. Diante de onde eu queria chegar. Isso é importante, ter clareza de onde você quer chegar. Eu sabia que, da forma que eu estava fazendo, não ia dar certo. Eu não ia conseguir atingir o que eu gostaria de atingir. Então, eu vim me construindo para me proporcionar o que eu desejava para minha vida no futuro. Né? Então, é uma construção. E aí é interessante porque, assim, no processo de transição de CLT para se tornar um empreendedor, diversos medos surgem. Né? Você tem que a todo momento estar ali conversando com você, às vezes até brigando internamente, porque você às vezes sabe que é capaz, mas fica se travando, se boicotando, né? É a síndrome do impostor. Do que impostor, você tinha falado, né? exatamente. Mas se você simplesmente se conformar de ficar onde você está e não ficar dialogando com você mesmo até você ter a coragem de dar o passo que é necessário, você não vai fazer. Uma briga interna, É né? uma briga interna. Então, talvez muitas pessoas estejam passando nesse momento por isso. Eu tô né? com dúvida, não sei o quê. Agora, isso acontece porque a gente tem medo do incerto. Depois que eu fiz, que eu dei o passo, né, que eu criei a coragem, de fato, para dar o passo, hoje, olhando para trás, eu olho e falo, a melhor decisão que eu tomei. Hoje, para dar outros passos mais desafiadores, é muito mais fácil do que quando eu dei esse O primeiro. primeiro degrau Mas é mais precisa difícil, né? dar esse primeiro. É mais desafiador. E é você com você aí. Aí Sim. é você com você. Eu demorei, o Bruno saiu. Foi Eu ainda meses. demorei alguns meses até eu... pela coragem. Pela coragem mesmo. Foi o que ele falou. Foi numa imersão, num treinamento, que lá eu tomei a coragem e falei, bom, Legal. Quem mais te impede de dar certo é você mesmo, é né? você mesmo. Não tem jeito. Eu Exatamente. vou pegar o gancho do 6-2. Se eu tivesse esperado o melhor momento para fazer o que eu fiz, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu peguei o que eu tinha e construí. Você não precisa ter os melhores recursos. Cara, você pode pegar uma pessoa que tem um extremo talento e pode pegar uma pessoa muito esforçada. Cara, é muito difícil ganhar de quem é esforçado. Esse cara tem uma persistência, ele tem... E o outro, por quê?
Quem tem um dom, na verdade, às vezes é preguiçoso. Pai, eu sou bom. Uhum. E o cara esforçado, talvez ele não é o melhor, mas ele se torna. Porque, cara, competência técnica é treinável. Então, olhando hoje para trás, eu falo, cara, eu era muito ruim no começo. Só que eu olho para trás e falo, pô, eu melhorei muito. Aí eu olho pro ano passado, cara, eu melhorei. E olho cara, eu melhorei de. Nossa, comparado com 2019, cara, você é muito melhor. E aí eu te falo. Daqui 10 anos vai olhar para hoje. Se você olha para você hoje, independente se você é empreendedor, se é CLT, se você olha para 5 anos atrás e você não vê que você melhorou, cara, você tá no lugar errado. Se você não vê que você tá se desenvolvendo, independente da área, o que você quiser, mas se você não é um ser humano melhor, você tá no lugar errado. Você tá fazendo alguma coisa, você tá estagnado. E é isso que eu penso. Show de bola. Pessoal, falar em melhorar, o que vocês acham de melhorar a vida de pessoas com deficiência? É uma proposta bem legal, uma causa muito importante que a gente traz aqui nos empresários também. O que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, trazendo muito conteúdo de empreendedorismo, negócios, como a gente já vem conversando. Mas a gente precisa abraçar uma causa. E esse é o grande objetivo. A gente foi na PAI, né, que é uma organização de assistência social. A gente conversou, conheceu eles lá e viu que eles têm mais de 354 pessoas com deficiências hoje. E aí, eu convido você que está assistindo, empresários que estão assistindo, pessoas que podem colaborar com essa causa com a gente. A gente construiu no Apoia-se, é um canal de vaquinha online que tem uma proposta bem legal para comprar rolos terapêuticos. Para quê? Para melhorar a fisioterapia dessas pessoas que têm deficiência hoje lá. Tá? Então, tem uma meta lá bem legal. A gente vai deixar o link do site na descrição também, para você conseguir colaborar e mudar e ajudar essas pessoas também. Tá? Então, todo esse movimento é para você também participar e embarcar com a gente, como a gente disse no início, e para aproveitar a viagem, com certeza. Vamos continuar, pessoal. Agora que eu tenho para dizer para vocês qual é os maiores desafios. Vocês falaram bastante sobre mentalidade, falou sobre a parte financeira. Vocês conseguem encontrar outra coisa? O maior desafio hoje, eu acredito que seja a gestão de pessoas. Então, em relação à gestão técnica e gestão de pessoas, você acredita que seja gestão de pessoas? Gestão de pessoas. Porque a parte técnica é algo que é mais objetiva. Pessoas são subjetivas. Entendi. É o ponto do Bruno, que você consegue treinar e a outra parte é o desenvolvimento. Exatamente. Leva mais tempo. Exatamente. E não depende única e exclusivamente de você, vai depender da outra pessoa querer também. Uhum. E o nível de consciência de cada uma das pessoas que estão numa equipe são diferentes. Então você tem que saber lidar com cada um dos tipos, cada um desses níveis de consciência. Um vai saber que é responsabilidade dele executar aquilo, porque vai gerar um impacto no próximo passo, no próximo processo. Outro talvez não tenha nem ideia do que vai gerar de impacto, o que ele está fazendo, onde vai impactar. Então, os níveis ali de consciência dentro de uma equipe, para você trabalhar isso hoje para um dono de um negócio é muito complicado. Tem muitas dificuldades aí. Ajuda a gente a entender, uma pessoa que está querendo começar isso, ele vai começar sozinho ou com o máximo um sócio, alguma coisa assim. Como que ele vai desenvolver essa gestão de pessoas nesse início dele? Se você pudesse pontuar a gestão técnica e a gestão, vamos chamar de gestão administrativa ou gestão de pessoas, você acredita que a gestão de pessoas é mais importante? Daí ele vai lidar essa gestão de pessoas com o cliente dele, possivelmente? Tá. Para quem está iniciando... Porque a ideia é a pessoa é SLT hoje, mas o sonho dela é abrir um negócio. Né? Nós já explicamos aqui que tá tudo bem você seguir no CLT, né? Mas para as pessoas que sonham em empreender como a gente também sonhou um dia, e estamos aqui hoje, tem um caminho e a gente vai ajudar você a trilhar nesse caminho. A gente está pegando na sua mão e te ajudando a chegar nessa posição onde nós estamos hoje. Qual que é o ponto? Gestão técnica ou gestão de pessoas? Para início, vamos supor que é você ou no máximo mais uma pessoa que seja seu sócio, que não seja um subordinado seu. Perfeito. Tá? Se for essa a sua situação, o seu desafio maior vai ser a parte técnica. Tá. A parte, de fato, de você operacional, você criar um método dependendo do seu negócio. Agora, se você é você e tem um subordinado que seja, aí já começa a ter essa outra dificuldade, que é a questão mesmo de gestão de pessoas. Porque até você acertar uma pessoa que dê certo com aquela função, com aquela atividade e com você também, vai te levar um tempo, até você treinar, até você entender se funciona ou se não funciona. Então, mas para início, tá?
é uma coisa que é muito importante. Mesmo você sendo 1, ou no máximo sendo 2, é bom você já entender a hierarquia do seu negócio. Você já construir a descrição de cargo, todos os cargos que no futuro vão existir no seu negócio. Organograma, porque isso já vai te dar a visão de onde você quer chegar também com ele. E talvez esse seja um desafio para quem está começando. Sim, porque no começo você vai ser um monte de coisa. Porque o pensamento que vem é, não, eu não preciso disso. Eu sou uma pessoa. Por que eu vou me preocupar em estruturar a minha empresa? Eu sou uma pessoa. Esse é um desafio enorme. Você mudar sua mentalidade para entender que faça isso desde o início. Perfeito. O livro Método Empreendedor. Sim. Comece lendo esse livro. Ótima indicação. Lá explica exatamente todos esses passos. Um grande ponto que eu acho bem importante, nós sofremos, falando de experiência própria aqui, se a gente tivesse escrito bonitinho cada descrição de cada cargo, cada função ali, quando a gente chegou o momento de contratar, a gente procuraria a pessoa exata para aquele cargo. E quando você não tem a descrição, você se imagina naquela posição ainda. Porque eu fazia de uma maneira muito fácil, mas você construiu o negócio, meu amigo. Você está fazendo o negócio. A pessoa que está entrando, ela está entrando sem o conhecimento que você possui. Logo, você precisa ter processo. Você precisa ter uma função detalhada para ela entender qual que é a expectativa que ela vai criar. O que vocês estão precisando? Contabilidade. Beleza, contabilidade é muito aberto. Qual parte? O que eu preciso saber? O que eu não preciso? Até para a pessoa que está entrando ter o poder de escolha. Opa, essa função é para mim. Ou essa função não é. Né? Eu acho que isso é muito legal, a descrição de cargos. Agora o empreendedor vai estar falando o seguinte: não, mas eu não tenho nem tempo para isso, não estou tendo nem tempo para respirar. Aí entra o que a Aline falou. Antes de você começar, já estruture, já procure estudar, porque consertar o carro andando é complicado, dá mais cara. Trabalho. É muito difícil. Dá muito trabalho. Mais trabalho. Na nossa empresa, por exemplo, a gente tem muito bem definido, né? Quais são as funções. Hoje nós distribuímos todas as funções que a gente visualiza para a nossa empresa. Hoje somos 2, mas nós já temos todas. E nós distribuímos entre nós 2. Perfeito. Se você é 1, você vai ter que distribuir tudo em você mesmo. Mas, dependendo da situação, o Bruno é o meu líder. E dependendo da situação, eu sou líder do Bruno. Ótimo. Então, a gente, nesse processo também, já trabalha a questão da liderança. Ótimo. Um com o outro. Isso ajuda muito, né? Por que eu acredito muito que você tem que mentalizar isso, falar assim, isso é difícil, não sei o quê. Eu ouvi um case, um relato de um estudo, que eu achei incrível, cara. Incrível. Eu adoro neurociência, adoro a parte comportamental do ser humano. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, porque eles falaram, não, tem gente que tem o dom, ela nasce com um dom para aquilo. E tem gente que nunca vai ser bom naquilo. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, de crianças, adolescentes, e fizeram o seguinte estudo. Um grupo, eles falaram, você sabe tocar piano? Não, não sei. E você? Não, só pessoas que não sabiam tocar piano. E fizeram não sei como é que chama o exame, se é uma tomografia, enfim, para ver a área do cérebro que era desenvolvida no aprendizado do piano. Todos eles, né, normal. Não tinha aquela área, não estava desenvolvida. E aí, um grupo foi tocar piano durante um período, tocou o piano, e o outro grupo foi submetido a se imaginar tocando piano. Quando eles foram fazer o resultado, o que ficou durante o período tocando piano desenvolveu a área. O que ficou se imaginando tocando piano também. Então, ou seja, o nosso cérebro não consegue distinguir o que é realidade ou do que não é realidade. Então, quando você coloca na sua cabeça uma coisa que não é de crescimento, isso é impossível, não sei o quê, na verdade, você está desenvolvendo essa área na sua mente. O seu cérebro, você está programando o seu cérebro para tornar aquilo mais difícil. Então, a pessoa fala, lá vem o coach do pensamento positivo. Não, gente, eu não sou coach. Mas isso é científico. Então, quando você se cria a barreira, cara, você está criando o próprio muro para você transpor. Então, por que não é mais fácil você construir uma escada do que você construir um muro? É o mesmo tijolo. Sim. Entendeu? É o pensamento. Acho que começa por aí. Perfeito. E é incrível que a pessoa nem percebe que está fazendo isso. Não. A hora que ela se pega, ela fala, nossa, cara, eu mesmo me enfiei nessa situação complicada.
E tem Ela não maneiras. sabe que isso funciona. E tem maneiras de você sair disso. Primeira coisa, quantas pessoas hoje param e observam o ambiente que ela está? Ambiente que eu falo, pode ser o ambiente da sua casa, da sua família, dos seus amigos. O ambiente. Cara, a gente é a média das 5 pessoas mais próximas. Garanto para você, se você convive com uma pessoa, gradativamente você assimila fragmentos dela para você. Uhum. Isso é fato. Isso acontece. Isso é ciência. E aí, então, ou seja, como é que você faz isso? Muda de ambiente, cara. Ah, mas para mim é difícil, eu não tenho acesso. Cara, como é que você não precisa sair de casa para você mudar de ambiente? O YouTube não é um lugar físico. É um lugar online que você acessa de qualquer lugar, seja do seu smartphone, do seu notebook, da onde você puder acessar. E você consegue ter gente ali que está em outro nível. Aí você fala, pô, esse cara tá muito grande, não sei o quê. Cara, não tô falando para você achar que é difícil chegar nele. Eu tô falando para você o que esse cara pode te ajudar. Se inspira nessas pessoas. Se você se inspira em quem é fracasso, cara, alguém admira alguém que tem fracasso? Pô, essa pessoa que chegou na bancarrota, acabou, extinguiu. Alguém se inspira nisso? Sim, do que não fazer. Então, pô, peraí, não quero chegar nisso. Mas aonde eu quero ir? Qual pessoa eu mentalizo? Isso chama arquétipo. Você criar um arquétipo. Você olhar para aquela pessoa. Cara, eu tenho um arquétipo muito forte com Ayrton Senna. Cara, eu nunca vou esquecer o vídeo, né? Eu era muito criança na época, mas em que o cara ganhou aqui no Brasil, Interlagos, com uma marcha só, velho. Em sexta marcha. Quebrou o câmbio e o cara ganhou. E ele ganhou em sexta incrível. marcha, cara. Faltando 3 voltas. Ele falou assim, eu não tinha mais força, não sei o que, mas vai ter que dar. Sim. Cara, então, e eu assumi isso pra mim. Não é se dar certo. É até dar certo. 2020 foi a maior prova pra mim. Porque eu tinha todas as possibilidades. Inclusive, eu tinha ofertas de trabalho. Mesmo eu abrindo o meu negócio, pessoas me chamaram. E eu falei, não, cara, não vou. Porque você acredita naquilo. E não era salário ruim não, viu? Salário bom. Eu falei, não. Eu aceitei esse desafio, eu vou nesse. Não pelo orgulho. Jamais. Se naquele momento desse tudo errado e o caminho fosse voltar à estratégia, ou se eu não tivesse habilidade, ou não tivesse como, e eu tinha que seguir a estratégia do CLT, cara, eu sem ego, engulo, tranquilo, vou lá. Volta atrás, né? Sempre. E acho que o mais importante nisso é que quando você de fato decide uma coisa que você quer e você começa a dar os passos, várias outras coisas, oportunidades vão surgindo no seu caminho. Isso é E dá fantástico. vontade de você abraçar tudo. Você tem que saber falar não. Porque se você quiser falar assim para todas as oportunidades que surgem, você não vai dar conta. E você não vai fazer nada, nenhuma dessas coisas bem feito. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso acaba, muitas vezes, Eu já fui esse atrapalhando. cara. Eu já fui milionário no Excel. Nossa. Vários negócios por acaso, tá? Eu de verdade fazia muito isso. Eu tava começando alguma coisa. Putz, eu tô, sei lá, vendendo videogames aqui. Agora também eu vou fazer um curso de vendas aqui. Eu vou construir uma distribuição de alimentos ali. E isso acontecia. No Excel aceita tudo, né? E você fica divagando e achando que é normal isso. As coisas deram certo quando a gente falou, cara, hoje a gente tem 2 empresas, mas a gente não começou com a segunda enquanto a primeira não deu certo. Então, a gente literalmente falou, a gente pode já começar com as 2. Não. Vamos começar com uma única, vamos trabalhar com o dinheiro do cliente, é serviço, a outra é produto. Nós precisaremos de estoque, precisaremos de capital, fluxo de caixa, tudo isso. Vamos começar com a primeira. E fizemos isso acontecer. Então, quando foi decidido ter foco em uma, as coisas aconteceram. Então, entra mais um código aí, galera. Foco. Não adianta querer abraçar o mundo. Você não é melhor que todo mundo no sentido de, não, eu tô num grupo aqui, tô fazendo tal coisa, tô no outro grupo fazendo tal coisa. Galera, não vai. Não adianta. Tudo que você foca expande. Tudo que você Exatamente. foca expande. Aquilo que, se você não põe foco numa coisa, cara, você sabe, você pode ser o maior solucionador de problemas, você soluciona tudo, mas no final, o que você melhorou? No que você cresceu? Entendeu? E eu ainda pego um gancho da pessoa que talvez ainda está em dúvida. Pô, cara, será que eu tenho vontade, eu quero sair, ou talvez eu perdi meu emprego, cara, e eu tô disposto a montar um pequeno negócio, a iniciar alguma coisa, seja serviço, seja produto. Cara, para aquele que está pensando em migrar,
pode começar de forma gradual. Eu vou vender produto. Tá, esse produto vai ser vendido aonde? Na internet. Cara, você consegue montar anúncios aqui e vender, e no tempo que você sai do seu trabalho, você despacha o produto, né? Cara, você pode começar hoje. Começa pequenininho, começa ali testando, validando. Você não precisa colocar 100% de risco. Você pode ir fazendo um teste. Quantas pessoas a gente conhece hoje que começou vendendo semi-joia para as amigas, para os colegas de trabalho, hoje tem a sua loja, vende online, ou que vende roupa, ou que vende cosmético. Cara, tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Você pode começar pequenininho. Você não precisa... Não, eu quero começar uma empresa faturando... Cara, hoje, o cara que começa uma empresa grande não é a primeira empresa dele. O código não estava nele. O cara pode até abrir uma empresa dessa sem saber nada, mas ele tinha alguém. Ele tinha alguém que tinha o código. Esse é o ponto. Ninguém sabe... você pode criar um negócio e esse negócio estourar do nada, se você nunca ter feito um negócio na vida. Só que isso é 1 em 1 bilhão de chances. Sim. Entendeu? Normalmente, o cara que estoura muito rápido, ou que monta um negócio, que nunca teve um negócio, tem alguém por trás. Ele está sendo mentorado. Não tem jeito. Entendeu? Então, não se iluda. Por exemplo, poxa, tem 1 ano que eu estou aqui na minha empresa, não estou ganhando 10 mil. Mas como assim, irmão? Você está frustrado por quê? O que você está fazendo para o seu negócio crescer para te dar 10 mil? O que você está fazendo para você crescer? Porque o seu negócio cresce na proporção que você cresce. Não adianta você pensar que o seu negócio vai crescer sozinho. Ele cresce baseado nos estímulos que você gera dentro dele. Se você não gera nenhum estímulo no seu negócio, por que acha que ele vai crescer? Ou você gera estímulo, ou você tem alguém que gera. Se você não gera e não tem ninguém que gera, cara, desculpa, o seu negócio não vai crescer. Show de bola. Bom, pessoal, a gente tá chegando no final, vamos fazer algumas perguntas para concluir, mas antes disso vamos falar dos patrocinadores, né? Piloto, enquanto eu vou falando aqui, deixa na tela para o pessoal conseguir acompanhando, tá? Nosso patrocinador é a EFOS, Energia Fotovoltaica. Se você que é empresário tem dificuldade em relação a custo da sua energia elétrica, seu custo é acima de R$ 1.500, a EFOS pode te ajudar. Nós deixaremos também na descrição do vídeo as redes sociais deles, o site, tudo que você precisa saber para colocar energia fotovoltaica e reduzir até 95% da sua conta de energia. Aproveita que esse é o último ano sem as taxas, né, Fábio? Então, sim, sem a taxação do governo, porque a partir do ano que vem a taxação. Você só vai conseguir, na verdade, no final das contas, abater metade da sua conta. Pois é, então ainda está sendo discutido muito sobre isso, mas nós estamos adiantando para você e a EFOS vai fazer todo esse trabalho e te ajudar nessa empreitada, nesse novo projeto, tá bom? Galera, tem uma pergunta bem legal para fazer para vocês. A pergunta é, no início todo mundo apoia vocês, né? Família, amigos, a galera vai te levar no colo, vai te emprestar dinheiro, vai te dar dinheiro, porque eles acreditam em vocês, é isso mesmo? Não, me chamaram de desempregado. Me chamaram de... Você é louco, cara? Você tá saindo do banco. Você é burro, cara. Na verdade, como a sua mentalidade já está preparada para isso, para você ir ter um negócio, talvez as outras pessoas que estão do seu lado não. Por exemplo, família. Da minha família, ninguém. Nenhum incentivo. Não, ninguém tem um negócio. Então, para eles, na mentalidade deles, é diferente da minha. Assim como há anos eu era também como eles. Então, meus pais, de início, não entenderam, né? Assim como os pais do Bruno também não entenderam. A vantagem é que eles estão longe, né? Então, então, mas isso é nos primeiros meses, né? Porque depois, pelo menos os pais, né? Em algum momento eles vão entender que aquilo faz sentido para você, então eles vão passar a te apoiar. Agora, a maioria não, né? A maioria não. Isso aconteceu comigo, acho que o Fábio também consegue complementar. Tem uma proteção muito grande em relação aos familiares, né? E cuidado com essa proteção. Eles não querem seu mal, de verdade não querem, eles querem seu bem. E por isso vem essa proteção. Mas o que acontece? Eles não têm a visão que vocês têm. Ele não tem o conhecimento que você tem. Ele não consegue materializar aquilo que ele não enxerga. Quem enxerga é vocês.
né? Então, se você enxerga algo e acredita de fato, fez tudo isso que a gente passou para vocês, cada etapa, seguiu a risca, e ainda assim você acredita nesse projeto, cara, vai embora. Vai embora. Porque infelizmente, ou felizmente, essas pessoas não vão apoiar você no sentido que você espera. Não vai ter curtida no Insta, não vai ter compartilhamento, não vai ter indicação, não vai ter nada disso. Mas eu tenho uma notícia muito boa para contar. Nós estamos criando uma comunidade de empresários aqui. E o que eu aprendi nesse meio do caminho? Que as pessoas que estão acima em experiência, em capacidade de execução, têm uma probabilidade muito grande de te ajudar. E aí acontece o que o Bruno comentou. Você está começando um negócio e tem uma causa muito forte. Cara, se apoia em quem já fez. Essa pessoa tem uma probabilidade absurda de te ajudar. O Steve Jobs, em uma ligação, uma entrevista, ele falou o seguinte: eu liguei na minha vizinhança porque eu queria fazer algo. Todas as ligações que eu fiz para vender, para oferecer um produto, as pessoas compraram. Ele estava numa posição onde outras pessoas estavam no patamar acima. Então, percebam, criem comunidade, visite esses eventos de imersão e façam networking. Que dessa maneira vocês vão conseguir, sim, encontrar pessoas que já materializaram aquilo que você só está enxergando ainda. E elas sim vão acreditar em vocês, porque elas já fizeram, elas estão enxergando, opa, é possível fazer uma tela com touch. Então tá tudo bem. Você está criando uma coisa, vai para a lua, eu acredito em você, porque se eu fiz algo que mudou o mundo, você também pode. Então, essa é a grande sacada. Brunão, o que você coloca desses pontos? Como que você argumenta? Como que você passou ali e contou alguns pontos sobre os pais? E você? Cara, eu tenho uma história. Eu não vou contar minha história da vida aqui, pode ficar tranquilo. Ufa! Mas eu nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil. Eu mesmo nasci numa situação boa que ela se esvaiu pela má gestão financeira. Eu vivi uma vida de má gestão financeira, sofrida, mas mesmo na má gestão, em algum momento eu tive que assumir coisas da vida, ser um adulto muito cedo, e isso me trouxe muito aprendizado de responsabilidade. Então, quando eu tomei a decisão, falei, cara, eu tô indo sozinho. Eu tinha a Aline, então eu estava muito bem acompanhado, mas das pessoas próximas, pô, você vai mesmo? Você tem certeza? Cara, você tá num cargo que tem muita gente que quer. Falei, cara, eu tô no cargo que eu não quero estar. Esse é o importante, não é o que os outros querem, é o que eu quero. Então, quando eu tomei essa decisão, uma das pessoas que me apoiaram foi a Aline. E outras pessoas que estavam jogando o mesmo jogo. Sim. Cara, se você perguntar para uma pessoa que tem iPhone, ele vai falar para você ter um iPhone. Se você falar para uma pessoa que tem um Android, ela gosta tipo um Xiaomi, ela vai falar para você comprar um Xiaomi. Então, se você quer validar uma ideia, se você quer validar alguma coisa, vai para uma comunidade onde aquilo é falado, onde aquilo é percebido. Se você falar com alguém que não tem a mesma visão que a sua, cara, você está distorcendo, você vai criar confusão mental e você vai duvidar de você mesmo. Se você não acredita em você mesmo, ninguém mais vai acreditar. Venda é poder de confiança. É o quanto você vende a confiabilidade que você tem. Se você não confia em você mesmo, seu cliente não vai confiar. Então, quando a decisão que eu tomei é porque eu confiava em mim. Eu acho que isso pega muito o que o Rafael falou. Seus pais não vão, cara. A não ser que eles sejam empreendedores, eles não vão te apoiar. Eles vão falar, pô, você tá louco, você tá sonhando demais, cara. Pé no chão aí, tu vai devagar, né? Então, cara, a hora que você tá nessa empreitada, não adianta você ir lá consultar ele. O que você acha e tudo. Ele vai falar pra você, eu acho que você tem que parar com isso e voltar pro seu emprego. Entendeu? Porque essa é a vida dele. Essa é a visão de mundo que Exato. ele tem, né? Então, é como você falou. Se você quer seguir uma empreitada, procure pessoas que estão fazendo isso. Senão, Exatamente. você vai ficar numa situação onde você vai ter... Você fala, pô, não, mas é meu pai, é minha mãe. Pô, eles querem o melhor pra mim, eles querem o melhor pra você, eles querem te proteger e eles não vão deixar você crescer. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho saia de casa, pra começar, né? Ele quer ter sempre ali juntinho, debaixo da asa, né? E isso, por mais que seja nobre, né? Pô, é o que os pais gostam, mas não deixa a pessoa crescer. Eles não vão te ajudar com relação, ó, faça isso, faça aquilo. Eles nunca fizeram, então é muito difícil para eles pegar e te dar um posicionamento que vai te ajudar, né? Eu sou filho de empreendedores. Ah, é? Sou. Caraca.
Sou filho de empreendedores, meu pai já teve fazenda, já fez várias coisas, algumas coisas não deram certo e tá tudo bem, mas o maior aprendizado que eu tive do empreendedor do meu pai foi honre a sua palavra. Meu pai perdeu muita coisa, para não falar tudo, mas ele sempre honrou a palavra dele. Bacana. Então, isso eu levei pra vida. Minha mãe tratou da gente vendendo roupa, cara. Em 2009, a gente passou fome, cara, de faltar coisa em casa. Foi a pior época da minha vida. E eu não tinha condição de mudar aquilo. Quando eu consegui mudar aquilo, eu falei, velho, eu posso fazer qualquer coisa. Então hoje, se alguém me falar, cara, o que você quer ser? Eu quero ser tudo aquilo que eu possa ser. E tudo aquilo que eu possa transformar quem estiver próximo a mim. Então, velho, eu quero ser imparável. Show. Bacana. Bom, acho que o Bruno já falou algo incrível. Aline, qual mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão te ouvindo agora? Tem alguma frase, alguma linha de pensamento, algum conselho? Na verdade, é muito isso que o Bruno falou. Confie em você. Confie em você que o resto se ajeita. O primeiro ponto é esse. Só vai. Show de bola. Bom, pessoal, de verdade, eu gostei muito. Espero que vocês que estão em casa também tenham gostado. Eu também espero. Que eu falo pacas. Foi demais. Nosso primeiro episódio. E acho que foi muito bom. Deu uma agregador, travada, né? Agregou bastante. A gente entregou muita coisa, muito conteúdo, muita informação. Eu sei que assista várias vezes que vocês vão conseguir absorver e reter mais o conteúdo, tá? E quero agradecer cada um de vocês pela vinda, pelo primeiro episódio, por inaugurar nosso espaço. Tamo junto, pô. Espero que em algum outro momento vocês retornem e consigam passar mais conhecimento para essa galera aí, que eu tenho certeza que eles adoraram. Com certeza, certeza. A gente Rafa. é que tem que agradecer por estar Muito, aqui. muito Gostaram? legal. Pô, demais, cara. Foi legal? Galera, esse Foi. pessoal aqui montou uma estrutura muito bacana. Vocês não têm noção do que tá rolando nos bastidores. É muito incrível. Então, Rafa, obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio. Foi incrível, galera. Valeu mesmo. Show de bola. Bom, pessoal, se você ainda não curtiu, não compartilhou, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou falar de novo. Pelo amor Por de favor, Deus. vai. Clica aí, que foi um conteúdo muito legal. Pra não falar palavrão, porque a gente não fala Senta o dedo palavrão. no like, cara. Show de bola, galera. Até o próximo episódio. Tenta imaginar aí quem que vai ser o próximo convidado. Com certeza, uma coisa eu posso garantir, que vai ser muito bom também. Do mesmo nível, porque tem que tá ali, né? Tem que estar do lado. Sempre subindo. Beleza? Galera, vejo vocês na próxima. Agradeço demais a audiência de vocês. Estou falando agora igual um apresentador de televisão. Fabião, fala um pouquinho aí pra galera. Agradeça. Pessoal, eu agradeço a todo mundo que assistiu até agora. Agradeço aos nossos convidados aqui, ilustres convidados. Obrigado por dispor seu tempo, trazer conteúdo pro pessoal aqui, que não foi um conteúdo raso, foi um conteúdo bacana. Quem ouviu e absorveu o que vocês passaram aqui já tem uma boa noção para começar. Tá? Show de bola. Obrigado Tamo mesmo. junto aí. Show de bola. Espero que tenham gostado da viagem. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Tchau.